dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos começar oficialmente o Neuroin, porque na semana passada teve filme de terror? Teve. Terror. Filme falou de morte? Teve. Mas é a partir dessa semana que eu começo a falar das indicações de vocês. Todos os filmes que eu vou falar durante esse mês foram indicações de vocês. Não serão só 4 filmes, porque eu não consegui... Eu não consegui colocar 4 só. Então teremos mais filmes, mas eu não posso dizer pra vocês quando, que é surpresa. Mas hoje nós vamos falar sobre um que foi bastante pedido, que o nome do filme é Fale Comigo. Antes de tudo, eu queria dizer que eu estou ligeiramente nervosa, porque terror não é a minha área de atuação. Eu não tenho um conhecimento tão técnico sobre a indústria do filme de terror. Então eu já fico meio apavorada de falar alguma besteira. Se eu falar alguma besteira sobre a categoria terror, vocês são livres pra me corrigir nos comentários. Eu gosto quando vocês me corrigem educadamente. Normalmente é assim, não é uma indireta. A maioria de vocês é muito educado nas suas correções, mas eu tô nervosa. Eu espero que eu consiga fazer um bom trabalho. Uma coisa que eu sempre achei interessante sobre história de terror, mas não interessante o bastante pra eu assistir os filmes, é o fato de muitos bons filmes de terror são versões exageradas dos medos que nós já temos. Esse filme é uma versão disso. O nome do filme é Fale Comigo, que conta a história de um grupo de adolescentes idiotas que encontram uma mão. Essa mão, quando você pega nela, você tem o poder de se conectar com o mundo dos espíritos. E por causa disso, várias coisas ruins acontecem, né? Esse filme, ele fala de 2 pontos bem importantes que a gente vai conversar no decorrer. O primeiro deles é conexão e a necessidade humana de se conectar uns com os outros, talvez até sobre-humana, e sobre deixar as coisas irem e não ficar preso a coisas que não te acrescentam ou que não dão mais pra fazer nada. 2 assuntos bons, né? Vamos falar sobre ele. Temos a nossa protagonista chamada Mia, que ela perdeu a mãe. No que ela acha que é um acidente, mas pode não ser um acidente, mas a mãe dela tomou pílulas de dormir demais e não acordou. Ela tá nesse velório e daí depois já corta pra 2 anos depois, quando eles estão comemorando o aniversário de morte. Vocês me falaram que comemorar vale pros 2, então a gente vai colocar isso, pra triste e pra feliz. Porque comemorar significa relembrar, então a gente vai usar. Tô obedecendo vocês. Mas eles estão comemorando os 2 anos de falecimento. Ela não tem uma boa relação com o pai. E é legal que esse filme mostra de uma maneira bem prática, que ela tá lavando a louça e o pai dela é um borrão atrás. É um borrão, é como se o pai dela estivesse lá longe, falando meio anasalado, sabe? Porque eles não se conectam e ela não quer se conectar com o pai dela. Ela tá muito em luto ainda, ela tá traumatizada, ela não quer. Mas ela quer muito se conectar com pessoas. Quem ela tem mais familiaridade é a amiga dela. Ela tem uma melhor amiga e ela meio que foi adotada pela família. Melhor amiga, o irmão dela que se chama Riley e a mãe da melhor amiga. Ela tá indo conversar com a melhor amiga dela e no caminho ela encontra o irmãozinho dela, que deve ter uns 14, 15 anos. E daí era pra melhor amiga dela buscar o irmão, mas não buscou, então ela pegou o irmão e já levou pra casa. E os dois eles têm um relacionamento bem bonito, assim, bem de amizade. No meio do caminho eles encontram um canguru. Esse canguru foi atropelado e ele tá agonizando. Daí os 2 decidem que seria melhor acabar com o sofrimento do canguru, já que ele tava muito machucado. Só que ela não tem coragem, ela desvia, assim, ela não tem coragem. Isso vai ser importante pro futuro. Ela chega na casa da amiga e ela tá conversando sobre o canguru, conversando sobre o dia dela, e a amiga dela tá fazendo aham, e olhando no celular, assim, e meio que ignorando o que ela tá falando. Esse filme vai girar muito da ideia de que pessoas que estão juntas não estão necessariamente conectadas. Eles usam exemplos, mas não é nada tipo, essa juventude está sendo estragada pela tecnologia. Não, ele não entra nesse ponto. É só que a Mia tá em luto, porque é 2 anos de morte da mãe, e elas estão no mesmo quarto, mas mesmo assim elas estão distantes, porque a amiga dela tá focada no celular. Então, mais uma vez, Mia se sente desconectada. O que a amiga da Mia tá vendo no celular? Tem um grupo de amigos da escola que eles fazem a brincadeira da mão, que é a versão geração Z do jogo do copo, do jogo do compasso, do jogo daquele Ouija board, sabe, que tem as letras. É a mesma coisa, só que esse é pior, porque ele é mais direto, assim. E os jovens estão adorando brincar com a mão, que quando você encosta na mão, alguém entra no seu corpo e eles estão se divertindo horrores com isso. Mia quer ir, porque Mia quer amigos. Amiga da Mia não quer ir, porque a amiga da Mia tem medo. Certíssima, corretíssima. Amiga da Mia tem um namorado. O nome dele é Daniel. Ele foi ex-namorado da Mia, só que ele foi ex-namorado quando os dois eram
crianças ainda. Ela falou que só pegaram na mão, não teve nada. E a amiga da Mia tá muito encantada por ele. Só que a gente descobre logo depois que eles estão juntos há 3 meses, mas ele nem beijou ela. Ele não gosta de encostar nela, mas eles continuam juntos. A amiga da Mia sabe que tem um problema maior. Ela sabe que pode ter alguma coisa diferente acontecendo. Mas ela opta por fingir que não é com ela, pra não ter que lidar com a situação e talvez perder o namoradinho. Então, mais uma vez, um casal juntos que se falam o tempo todo, o dia inteiro, mas que não estão verdadeiramente conectados, porque ele não encosta nela, ela não sabe por quê e ela não vai perguntar. O Daniel, que é o namorado da amiga da Mia, a amiga da Mia, a Mia e o Riley vão pra essa festa da mão. Chegando lá, dá pra ver que a Mia tá deslocada. Ela tá muito deslocada, ela não consegue puxar assunto, ela não consegue falar com ninguém. E a menina é boa atriz, porque parece que ela tá deslocada, mas ao mesmo tempo parece que ela quer fazer amizade, mas não tem abertura, sabe? Ela é muito boa atriz. Daí a gente vê a amiga da Mia falando com uma menina, falando: eu não acredito que você trouxe a Mia. A Mia é muito depressiva, a Mia é muito chata. Não tinha por que ter trazido ela. E daí nessa hora, ela fala pra não, fica de boa. Vai ficar tudo bem, a Mia é do bem, tá tudo certo. Nessa hora chega o Daniel. O Daniel vai primeiro abraçar a namorada. Depois a Mia chega e abraça os dois e chama ele. Como é que você tá, meu ex-namorado? Eles falam tudo em tom de brincadeira. Mas parece que a Mia tá lá, sabe, mijando em volta dos dois pra dizer que ela tem uma relação com os dois e que é muito importante que ela esteja lá, tanto que os dois são abraçados, ela abraça os dois, falando, tipo, não me larguem. Depois mostra ela muito próxima do Daniel, abraçando ele e tal. E a menina aleatória da escola falou, ela quer pegar teu namorado. Ela fala, não, os dois são só amigos. Ela, tá ótimo. Daí começa a festa em si. Eles tiram a mão da bolsa. Parece que a mão tá fazendo um negócio feio, mas não, ela tá tipo, aqui é uma mão de fantasma, sabe? Ela tá... Então ele tira a mão da mochila, coloca e fala, quem vai ser o primeiro? A Mia, que está desesperada por conexão, fala, eu! Porque ela quer ser a pessoa que participa da festa, né? Ele pega e amarra ela na cadeira e explica as regras. Eles acendem uma vela, a vela serve para criar a conexão com o mundo dos espíritos. Daí ela pega na mão, quando ela pega na mão, ela fala, fale comigo. Quando ela fala, fale comigo, aparece um espírito, um fantasma, uma alma penada, um ser desconhecido, ele aparece na frente dela. Daí, ela tem que falar, eu deixo você entrar. Quando ela fala isso, ele entra no corpo dela. Depois disso, o espírito pode ficar por, no máximo, 2 minutos. Se ele passar disso, o espírito não sai mais. Ela deixa o espírito entrar. Quando os espíritos entram, o rosto deles mudam, a configuração do rosto, tipo, eles parecem feridos, sabe? Fica tudo ressecado, a pupila dilata de um jeito assustador. E ela começa a falar, o espírito começa a falar. E daí ele começa a falar pro Riley, que é o menininho falando, eles gostam de você, eles querem você. E fala, eu vou quebrar você pelo meio, menino. E começa a gritar isso, o menino tá apavorado. Dá os 2 minutos, eles puxam a mão dela, ela volta pra terra, né? Volta pra ser quem ela era. E fala que foi incrível. Então, a mitologia desse filme, depois que você é usado por um espírito, a sensação de ser usado e a sensação depois é equivalente à droga. Parece muito com uma rodinha de drogas, assim, sabe? Mas também não é pra falar, tipo, ai, drogas são maus. Não, é só... Parece que é o mesmo sentimento. Um monte de adolescente junto, tentando sair da realidade, e dessa vez não é com álcool, não é com drogas, é com espíritos. Ah, e tudo isso tá acontecendo, tá sendo gravado, tá? Então, é um ato comum entre todo mundo, que também pode ser visto como uma crítica às coisas absurdas que a gente grava sem achar que é absurdo. Tipo, você vê 2 pessoas brigando na rua, você pega o celular, é a primeira coisa que você faz, ao invés de oferecer ajuda. Você vê um carro batido, você para e tira uma foto, mesmo você nunca mais vendo aquela foto, mesmo você não conhecendo aquelas pessoas, você nunca mais vai procurar aquela foto, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é tirar uma foto, porque a gente está nesse movimento de sociedade, a gente conseguiu que agora seja interligado entre nós, nos nossos relacionamentos, esse ato de gravar tudo que é possível. Beleza, acaba a festa, o Ryan tá apavorado, pede pra dormir junto com a Mia, porque ele tá com medo, com motivo, eu também estaria com bastante medo mesmo. E no outro dia, eles chamam essa menina, que ela é bem chatona assim, mas é ela e mais um cara que são os donos da mão, pra ter uma festa dessa, uma festa dos espíritos, na casa deles, porque a mãe dela vai viajar naquela noite. O primeiro que pega na mão na segunda festinha é o Daniel, o namorado da amiga da Mia. Daniel pega na mão e quem incorpora nele é um espírito fofoqueiro, porque ele olha pra namorada dele e fala, ele odeia quando você encosta nele. E daí ele meio que começa a se roçar e ele começa a ter uma ofegação diferente e tal. E a amiga da Mia continua sendo isentona, porque se um espírito falasse, teu namorado não gosta de relar em você, eu ia acreditar no espírito. Já até porque ele não tá relando nela, né? Então, ia ser
só a comprovação do acontecimento. Daí ele termina aquilo, acontece mais umas coisas, mas eu não vou entrar no mérito. E eles falam, tá, vamos fazer isso de novo, só que agora sem celular. E daí todos começam a usar a mão como se fosse um brinquedinho, como se fosse um shot de álcool, assim. E todo mundo tá muito feliz, brincando e se divertindo, e eles meio que se conectam por esse evento, por estarem sendo corpos para os espíritos. Só que, no final da festa, o Riley também tá lá. No final da festa, o Riley também quer participar. A irmã dele não deixa, porque ela fala, não, você tá louco, tem 15 anos, você quer ficar louco? Mas daí o Riley começa a ofender ela, começa a falar mal, e daí ela sai brava. Ele consegue convencer a Mia de que 90 segundos que eles ficam ligados, ele vai ficar só 50, mas ele vai participar. Quando ele coloca a mão na mão, ele faz uma cara de eita! E quando ele incorpora, quem está falando é supostamente a mãe da Mia. A mãe da Mia olha pra ela e fala, filha, me desculpa, eu quero que você não me odeie, saiba que eu tenho muito orgulho de você. Ela que já está extremamente fragilizada, ela tá toda cagada. Ela entra em surtos, ela esquece de tudo. E daí tá dando horário pro Riley ser desincorporado e ela não deixa. Ela fala, não, eu quero ouvir. O que acontece? Passa do horário e o espírito não vai embora e ele começa a machucar o Riley de uma maneira bem gráfica, que eu não vou pôr em lugar nenhum porque é desnecessário. E todos os meus vídeos de terror vão ser friendly pra quem não gosta de terror. A gente vai falar da história, mas eu não vou deixar nada muito gráfico e também não vou ser muito explícita com nada, tá bom? O que acontece com o Riley é que ele se machuca tanto, de uma maneira tão violenta, que eles têm que chamar a ambulância, chega a polícia. Tá todo mundo apavorado, obviamente, o Pia tá no hospital. Só que a Mia tá diferente. Ela tá meio amortecida com tudo porque ela falou com a mãe dela. E a gente sempre fala sobre trauma aqui, e o trauma maior na vida da Mia aconteceu nesse momento, que foi quando a mãe dela, talvez, acidentalmente faleceu. Então, ela para de raciocinar na merda que ela fez, ela para de raciocinar no contexto, ela para de raciocinar em tudo, ela só fica pensando, eu preciso falar com a minha mãe de novo. E esse desespero da Mia querer falar com a mãe dela falecida vai ser um dos grandes problemas do filme. E isso vem a nossa, acho que, primeira lição do filme, sobre deixar as coisas irem. Eu não consigo mensurar como é o luto de perder uma mãe. Não quero nem tentar, minha mãezinha tá ali, tá faceira na sala. Mas o luto precisa ser processado e ele precisa virar uma lembrança triste. Ele não pode mover toda a sua vida como todo trauma. O fato da Mia ficar travada naquele momento há 2 anos atrás e não evoluir fez ela colocar em situações de risco, fez ela entrar em desespero pra fazer amizade com todo mundo, porque ela quer não se sentir sozinha de jeito nenhum. Fez o Riley se machucar porque ela não conseguiu raciocinar que isso não fazia sentido. A única coisa que ela conseguiu pensar foi minha mãe, eu preciso falar de novo com a minha mãe. E, infelizmente, esse é um sentimento que você não pode alcançar de novo. Infelizmente mesmo. Mas isso acontece com muitas coisas na nossa vida que a gente não deixa aí. Talvez coisas, talvez pessoas, porque você não quer saber como que é viver sem a pessoa. Você não quer se desvencilhar desse hábito porque você não sabe o que vai acontecer depois. Então você fica travado naquilo. E consequências ruins acontecem. Pense comigo. Não precisa escrever nos comentários se você não se sentir confortável. Quantas coisas você tem deixado ficar presas em você? Vamos dar um exemplo da Neura se expondo. Eu já falei algumas vezes com vocês que eu tenho um problema sério com validação. Eu sempre fui vista nos meus anos de formação como uma doidinha. Ah, ela é tão engraçadinha. E ninguém muito acreditava no que eu falava, o que era um problema, já que na minha cabeça fazia todo sentido. Isso me deixava meio desgraçada. Uma das coisas que me fez se apaixonar tanto por comunicação foi o meu desespero em ser entendida, porque parecia que eu não falava a mesma língua que ninguém. Isso me desgraçou a cabeça há muito tempo, sabe? Então eu fui procurando mecanismos para que as pessoas me entendessem. Dividir em partes, dar um contexto, ancorar, dar um exemplo. Tudo isso eu fui meio que aprendendo assim como resposta de trauma, porque realmente é desesperador você, na sua cabeça, achar que você é sã e normal, e as pessoas falarem pra você falar alguma coisa pra eles e ficarem tipo, só você, Neura, só você pra pensar isso. E na minha cabeça eu tô tipo, como assim só eu? Faz todo sentido. Olha os fatos. Olha esses gráficos. Olha o passado, olha a história. Isso faz todo sentido. E todo mundo falando, haha, só você, Neura, doidinha. Odiava. Quando eu comecei a buscar um tratamento psicológico pra isso, eu percebi que eu tinha não um carinho, mas uma codependência muito grande desses pontos de trauma na minha vida. Por quê? Porque foram os pontos de trauma que me fizeram gostar de comunicação. Foi a minha raiva de ninguém me escutar que me fez aprender várias coisas pra entregar pronto, pra ninguém ter que me julgar, pra não ter que dar satisfação pra ninguém. Os meus problemas
foram o catalisador de muitas criações minhas, de muita descoberta, de muito aprendizado, de muita evolução. Então pode passar a impressão de que quando você se livra de todos os seus traumas, ou de todos os seus problemas, ou de todos os seus transtornos, não vai sobrar nada, porque você se acostumou a viver a vida inteira com aquilo te movimentando, te movendo a fazer as coisas. Quantos pássaros estão nessa casa? Sério. Então eu percebi que eu tinha um apego estranho aos meus traumas, porque eu imaginei que eu não ia ter força de vontade para fazer mais nada se eu não tivesse um ferro na minha bunda o tempo todo, falando que eu não sou boa o bastante. E eu tava errada, tá? Eu já quero falar isso pra vocês, eu tava errada. Todo meu aprendizado fica e agora é mais fácil. Não tão fácil porque eu ainda me cobro muito, mas é muito mais fácil. É muito mais fácil mesmo. Parece que antes eu fazia tudo com uma pedra nas minhas costas e agora não. Agora eu sou mais feliz. Então, veja as coisas na sua cabeça, no seu relacionamento, no geral, na sua vida que você não quer largar, mas que não faz sentido você continuar, sabe? E eu não estou desmerecendo a dor do luto, tá? É só que, infelizmente, é uma coisa que acontece na vida e é um processo que precisa começar em tristeza e acabar, que a propósito não é o que acontece com a Mia e faz tudo dar merda, né? A Mia, inclusive, rouba a mão pra poder falar com a mãe depois, tá? Ela tá nesse nível. Mas no outro dia ela vai no hospital pra ver o Riley e ninguém deixa ela entrar, porque afinal foi culpa dela, sim. Ela votou pra que o menino tivesse esse contato, mesmo não precisando, mesmo que ninguém enche o saco se ele não fizesse, sabe? E ninguém deixa ela. E daí é interessante que mostra as portas se fechando pra ela e ela tentando de novo se sentir menos sozinha e se conectar com aqueles que eram a segunda família dele e não conseguir. E você vê o desespero. Ela tá desesperada por conexões, por relacionamentos. Ela vai no banheiro pra se recuperar e no banheiro ela começa a ver a mãe dela em reflexos, o pai dela teve que quebrar a porta do banheiro pra tirar a mãe que tava no banheiro, né? E daí ela começa a ouvir a batida. O pássaro começa a cantar quando eu falo. Ela começa a ouvir as mesmas batidas e ela tenta abrir a porta do banheiro achando que a mãe dela tá lá e daí o Daniel vê ela. Daniel vê ela, começa a falar com ela, leva ela pra casa e o Daniel fala que ele não tá posando na casa dos pais dele mais porque os pais dele sabem que aconteceu alguma coisa errada, ele tá posando na casa dos primos. A Mia fala, você não quer posar lá em casa? E daí ele fala, mas eu tô com a sua amiga, né? E daí ela fala, não, a gente é amigo, a gente é só amigo, tem nada demais, amizade. Daí a gente descobre que a Mia tá disposta a ser talarica pra ter algum tipo de conexão. E ela fala, eu não quero ficar sozinho, e daí o Daniel top vai lá. Daí os dois conversam um pouco, ela tenta flertar com ele, sabe? Eles têm uma conversa bonitinha, e daí eles vão dormir. Eles estão dormindo de, assim, né? Cabeça com pé, pé com cabeça. Super seguro, sem nenhuma traição. Ela tá tão necessitada de conexão que ela fica bem pertinho da perna dele, assim, sabe? Só pra sentir o quentinho. E ela dorme e tem um sonho. Nesse sonho, ela tá beijando o Daniel. E ela está pegando nele. Mas é engraçado que não é uma coisa pegação, tipo, culpa minha, que a gente viu segunda-feira. É uma coisa de tipo toque físico mesmo, de acolhimento. Então ela abraça ele, daí mostra a mão encostando nele, ela encostando no ombro dele, sabe? É um negócio... Ela sente uma necessidade muito mais de acolhimento do que uma coisa sensual, uma coisa, tipo, estar interessada nele. Daí, ao mesmo tempo que acontece isso, começa a ouvir as batidas de novo da porta, do pai dela arrebentando a porta pra tirar a mãe. Ela acorda assustada, desesperada de novo. Ela vê um dos espíritos e o espírito tá comendo o pé do Daniel. E ela tenta acordar o Daniel, mas só que ela já está em outra realidade, porque quem está comendo o pé do Daniel é ela. E ele fica apavorado com o motivo, eu também ficaria. E ele sai correndo. Daí, mais uma vez, Mia tá sem conexão de novo, ela tá deslocada. E ela pega a mão, encosta na mão, mentaliza a mãe dela e fale comigo. Quem aparece? O espírito que é pra ser o da mãe dela. E começa a falar com ela na voz mais doce do mundo, falando, não, Mia, eu não me matei, porque eles têm essa dúvida, né, se foi suicídio, se foi acidentado. Ela, não, Mia, eu não me matei, eu te amo, eu tô muito orgulhosa de você, não fica preocupada, eu tô aqui com você e a gente tem que cuidar do Riley porque ele tá passando por perigo. E ela dorme abraçada na mão e o espírito da mãe dela dorme abraçado com ela. E ela acha isso de boa. Daí corta pra mãe e a irmã do Riley dando banho nele no chuveiro. Porque ele não pode tomar banho sozinho, né? E daí quando ele acorda um segundinho, nesse momento que ele acorda, ele começa a se machucar de novo. De uma maneira bem gráfica, de uma maneira bem pesada de novo. E daí, a partir daquele momento, eles deixam ele como induzido. Porque toda vez que ele acorda, ele tenta se machucar de novo. Daí estão todos reunidos na casa, tá? Os dois donos da mão, o Daniel, a amiga da Mia,
a Mia. Todos juntos tentando resolver o problema. Mentira, a Mia tá focada em falar com a mãe dela. Ela tá muito focada em falar com a mãe dela. Daí eles contam como pegar a mão. Eles falam, eu tava numa festa, eu vi os caras fazendo isso com a mão, e daí eu pedi emprestado. Ele falou, não, fica pra você. Pode ficar pra você. O antigo dono da mão, que fazia as festas e tal, tinha um menino que usou a mão demais, e ele começou a ver além, ver quando não tinha mão junto. Que é a mesma coisa que a Mia tá fazendo, né? Ela tá vendo a mãe dela até sem a conexão com a mão. Logo depois disso, esse menino, ele tenta matar o irmão dele e ele tenta se matar e consegue. O irmão dele sobreviveu e eles vão atrás do irmão dele pra perguntar o que aconteceu. O irmão dele tá super fechado e ele fala as palavras. O pior de tudo é que ele achava que ele tinha amigos. Ele estava super feliz de pessoas estarem convidando ele para festas, mas eles só queriam se aproveitar dele, só queriam que ele usasse a mão para trazer divertimento. Então a gente tem mais um elemento de conexão, que esse menino era outro menino solitário. Pela primeira vez tinha um círculo social, acabou passando dos limites e acabou sofrendo com isso. E ele fala muito sobre isso. O irmão dele fala, cara, parem de fazer isso, parem de desgraçar a vida dos outros. Todas as pessoas que estão lá, as duas pessoas da mão, o Daniel, a Mia e a amiga da Mia, nenhum deles são amigos. Nenhum deles sabe da vida do outro, eles apenas têm essa conexão espiritual com a mãozinha. Mas eles não têm um relacionamento de amizade, porque eles não se escutam, eles não se conectam, eles estão juntos, mas tá todo mundo solitário. A Mia consegue convencer o Pia a falar um pouco mais, ele fala que é estranho que ainda esteja os espíritos no menino, no Riley, porque com o tempo a conexão vai ficando mais fraca, não mais forte. E que isso é estranho e que não faz sentido. Não era pra ele estar desse jeito ainda. Beleza, tá todo mundo meio desesperado. E daí a irmã do Riley, que é amiga da Mia, fala o que ela queria falar. Você não deveria ter deixado o Riley... Você não devia... O nome desse piá me fode a vida, hein? Você não deveria ter deixado o Riley brincar com a mão. Você não deveria ter deixado passar do tempo. Você não deveria ter feito nada disso, a culpa é sua. Daí ela fala, não, tava todo mundo lá, todo mundo apoiou. Os dois amigos da mão imediatamente se voltam contra ela e falam, não, a gente não falou nada. Você falou, a culpa é sua. Novamente, quem tá sozinha? Mia tá sozinha. O que faz ela se voltar mais pro lado de, minha mãe tá comigo, né? Eles têm a ideia de que talvez, porque no final do processo do ritual, você tem que apagar a vela, pro espírito não encontrar mais o caminho. E eles pensaram, talvez a gente não apagou a vela. Vamos pegar a mão, vamos lá, e vamos tentar fechar o círculo lá com o Riley. A contragosto, todos atendem a ideia da Mia. Chegando lá, eles tentam fazer não dar certo. Não pega a mão. E daí a Mia, que já tá tipo expert na mão, ela tá brother com a mão, ela tá tipo minha mão, minha amiga. Ela fala, eu vou falar com a mão e vou ver se eles me mostram o Riley. Pega na mão e fale comigo. Parece uma menininha. E fala, menininha, eu preciso saber onde tá aquele pia ali. Daí ela, posso te mostrar sim onde ele está. E é interessante que daí tem mais um aspecto da mitologia. Se o espírito fala, eu deixo você entrar, o vivo entra no mundo dos mortos. Interessante, né? Daí quando ela entra, ela vê que o Riley tá sendo profundamente torturado. Tá em dor, tá em sofrimento. Não sabemos se essa informação é verdadeira. Depois desse momento que ela tá completamente traumatizada, porque ela viu o menino sendo torturado por almas, ela chega na casa dela e o pai dela fala, filha, eu não fui completamente honesto com você e agora eu quero ser. Ele chega e mostra uma carta. Essa carta é a carta de despedida que a mãe dela deixou, deixando bem claro que não foi um acidente. Ela entra em desespero e confia na espírito mãe, não no pai vivo, porque ela não tem essa relação toda com o pai, né? E o pai dela pede desculpas, o pai dela fala que quer melhorar e o pai dela abraça ela e fala que ele não quer que tenha mais barreira entre os dois e ele abraça ela bem sinceramente. O pai dela está abrindo o convite para a conexão verdadeira. Está abrindo o convite para um relacionamento. Ele foi sincero, ele se abriu, ele contou a verdade e ele falou do coração dele. Só que a Mia passou um pouquinho do ponto. Ela tá um pouco mais fora da realidade ainda e tá mais difícil de alcançar ela, sabe? Então ela entra em desespero e fala, não foi isso que ela me falou. Ela me falou que não foi um acidente. E daí já aparece o fantasma da mãe falando, não foi não. Ele tá mentindo. Ela sai correndo, vai pro quarto dela e começa a bater na porta. A mãe espírito fala, aquele ali não é seu pai. É um espírito disfarçado querendo te matar. Ele arrebenta a porta e realmente é um espírito disfarçado. E ele tenta matar ela. Quando ele tenta matar ela, o pai dela ouve os gritos e vai atrás. E ela acidentalmente machuca o pai dela. Machuca bastante. Só que, enquanto isso tá acontecendo, ela tá sendo atacada pelo espírito, a espírito mãe fala pra ela, filha, você precisa deixar o Riley ir. Você precisa ajudar ele nessa passagem, se é que vocês me entendem. Porque ele está sofrendo muito agora e se ele vier a falecer, eu vou cuidar dele aqui. Não fica preocupada. Eu vou cuidar dele. Então, mas você precisa fazer a coisa certa que é acabar com o sofrimento dela. Ela continua acreditando firme na mãe. Tanto que ela deixa o pai em casa sangrando e vai pro hospital. No hospital, ela liga pra amiga dela e fala, eu achei uma maneira de salvar o Riley. Vem aqui em casa. Tem que ser agora, vem aqui em casa. Ela consegue convencer a amiga. Mia entra no quarto pra falar com o menino. E ela vai, e a mãe dela tá
tá atrás, né, falando. Vai lá, faz, você tá fazendo a coisa certa, eu tô muito orgulhosa de você. Ela pega uma tesoura e atrás aparece o flashback do canguru, que ela não matou e a mãe falando, você tem que acabar com isso, você precisa acabar com isso. E ela não vê mais o Riley, ela vê um espírito bizarro, assustador, todo maquiado, bem assustador. Mas ela não consegue terminar. Ela faz uma gritaria, pega uma tesoura, mas não consegue terminar. Mas ela ainda está decidida a fazer isso da maneira mais dificultada possível. Ela coloca o Pia numa cadeira de rodas e o objetivo dela é subir e jogar ele no asfalto pra alguém atropelar ele. Nossa, que trabalho, né? Enquanto isso, a amiga dela tá na casa dela. E ela viu que o pai dela tá machucado, liga pra mãe dela. Fala, não deixa a Mia chegar perto do Riley, porque ela é muito perigosa. E daí a mãe sai correndo e o filho já não tá mais lá. Ela leva o Pia até a beiradinha da estrada. Ela não está vendo o Pia, ela está vendo o espírito. E a mãe dela tá atrás, completamente desfigurada, falando, é isso aí, filha, você tá fazendo certo, eu tô com muito orgulho de você, parabéns, 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 parabéns. Você fazendo isso, você vai fazer a coisa certa e ele será inteirinho nosso. Agora tem muitas opiniões sobre o que aconteceu. Porque acontece. Ela não joga o Riley, ela cai na estrada e falece. Essa é a roupa? Mia atropelada. Eu vi várias coisas sobre esse filme, vários reviews, vários vídeos, e tem algumas pessoas que acham que o espírito jogou a Mia na estrada, e tem outros falando que a Mia se jogou pra meio que trocar o espírito dela pelo espírito dele, que é o que acontece, mas eu não sei o que acontece. Então ela pode ter se jogado, ou ela pode ter sido jogada. As duas opções são válidas, inclusive me conta nos comentários o que você acha. Então ela falece, e ela começa a andar sem rumo, e vai pro hospital e ninguém responde ela. E ela tinha um pesadelo que ela contou pro Riley, que era acordar e não conseguir ver o reflexo dela no espelho. Ela chega no hospital, o pai dela tá indo embora, o pai dela não fala com ela. Ela vê o Riley, ele tá curado, ele tá sarado, ele tá pronto pra ir pra casa, eles não veem ela. E os corredores vão se apagando, assim. E vai ficando tudo escuro. E pelo que parece, o tempo funciona diferente, porque dá pra ver que o pai dela se curou, saiu do hospital, que o Riley se recuperou completamente, saiu do hospital. Então a gente não sabe quanto tempo isso aconteceu. Mas daí fica tudo escuro. E ela vê uma luzinha lá no finalzinho do fundo. Tem a luz e em cima da luz tem uma mão. Quando ela pega na mão, ela está mais uma vez na mesa com adolescentes se divertindo, falando, fale comigo. E ela encosta na mão, só que agora ela tá do lado dos espíritos. E o filme acaba. Declarações sobre isso. Claro que esse filme é uma versão muito mais exagerada do que acontece quando você se apega aos seus problemas. Você se apega às coisas que deveriam ser mandadas prosseguidas. Elas deviam ser superadas, evitadas. Não necessariamente. Eu espero que vocês não entendam que eu não estou levando o luto de maneira leve, tá bom? Eu não estou desmerecendo o luto. Eu só estou falando que na vida as coisas precisam seguir. Ela ficou tão presa nisso que ela perdeu a conexão com todo mundo. E agora a única maneira de ela se conectar com alguém é através da mão, só que do outro lado. E daí a gente vê o outro lado da história, né? Que para essas almas, espíritos, fantasmas, eu não sei o que eles são. Mas pra eles, aquela é a única fonte de conexão. Eles são no escuro, eles não têm som, tempo passa estranho, eles não têm nada. A única fonte de conexão que eles têm é com a mão. Então, de um lado, a gente tem os espíritos todos desesperados por algum tipo de conexão, eles serem vistos, eles serem falados, qualquer coisa. E do outro tem um monte de adolescente tirando foto achando que é espetáculo. Interessante, né? Eu gostei muito desse filme, gente. Eu gostei muito desse filme. Gostei muito da ideia de a gente viver num mundo cheio de pessoas sem conexões. E a importância que nós somos seres, acima de tudo, muito sociais, tá? Existe a ideia do lobo solitário, do self-made man. Nossa estrutura de tudo é baseada em sociabilidade. Até as coisas do nosso dia a dia são o resultado de muitos anos de relacionamentos. Vários relacionamentos diferentes. O café que você toma de manhã vem junto. As pessoas que plantaram, as pessoas que colheram, as pessoas que secaram, as pessoas que empacotaram. As pessoas há muito tempo atrás que trouxeram essa safra, esse tipo de grão de café e plantaram. As pessoas que plantaram pela primeira vez. As pessoas que melhoraram o processo de agricultura. Não existe uma experiência solitária quando a gente vive no planeta Terra. É tudo muito interligado. Nada que você está vestindo, nada que você está existindo, nada que você está comendo, não faz parte de um processo vindo de um monte de pessoas que contribuíram um pouquinho, sabe? Então isso de ser solitário não é saudável para nós humanos. E o outro ponto, que é não se agarre aos seus traumas, porque eles podem te levar pro buraco. Deixa os traumas embora, você é mais que seus traumas, você é mais que seus problemas, você é mais do que as coisas ruins que acontecem na sua vida. É isso. Primeiro Neuroin. Ficaram com vontade de ver esse filme? Eu gostei muito desse filme, eu realmente gostei. Não assistirei de novo por motivos de cagona, mas eu gostei muito. A história é bem feita, amarra bem, tem um contexto bom, dá pra aprender alguma coisa. E é isso. Me contem nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Não se esquece de curtir esse vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo. Ver meus favoritos da Amazon na descrição. Você pode ser membro desse canal. Curta esse vídeo, me mostre pra alguém. Se inscreva nesse canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.